Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Yadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Tirup Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 70. Ajeshyate chajaimam dharmyam sambadamavayo Jnana Jagena Tenaham Stasham Itime Mati. Aqueles que estudam este nosso sagrado diálogo vão me adorar através do sacrifício do conhecimento transcendental. Esta é minha opinião. Bhavanuvada. Agora, neste verso começando com a palavra Adhyestate, Shri Bhagavan está explicando os resultados de estudar este Gita. Prakrashika Vritti. Simplesmente por estudar fielmente este diálogo entre Shri Krishna e Arjuna, executa-se Jnana Yoga. Krishna fica satisfeito com este esforço. Neste contexto, Jnana significa praticar a essência do Gita após compreendê-lo. A essência do Gita é a Ananya Bhakti, devoção exclusiva a Shri Bhagavan. Então, alguém que pratica tal Bhakti é muito querido por ele. Outros, como os Karmis, Gyanis e Yogas, não são. Karmis, Gyanis e Yogis não são. Né? Eles que estudam adorar. Simplesmente por estudar fielmente, ou seja, com fé, palavras de Krishna no Gita, executa-se real Jnana Yoga. Krishna fica satisfeito com esse esforço. Deus fica satisfeito se a gente estuda esse diálogo entre ele e Arjuna. Como? Com fé, fielmente com fé. Jnana significa praticar a essência do Gita após compreendê-lo. A essência do Gita é devoção exclusiva, Ananya Bhakti, ou seja, Bhakti sem mistura de Karma, Jnana e Yoga. Devoção exclusiva a Shri Bhagavan, Deus. Então, alguém que pratica essa devoção é querido por ele. Muito querido por ele. Outros Gyanis, Karmis, Yogis não são. Cristo está falando aqueles que estudam esse nosso diálogo vão me adorar. Quem que adora Krishna? Os Bhaktas. Através do sacrifício conhecimento transcendental. Ou seja, através de estudar esse conhecimento, Jnana Yoga que é favorável para Bhakti. Ou seja, Jnana Yoga significa o quê? Conhecimento sobre Bhakti, que ajuda em Bhakti. Jnana significa praticar a essência do Gita. Qual que é a essência do Gita? Ananya Bhakti.
Krishna fica satisfeito se a gente pratica Bhakti e estuda para chegar nisso, o Gita de forma com fé. Aqueles que estudam, isso é Krishna falando no final do Gita, aqueles que estudam este nosso sagrado diálogo, está falando para Arjuna, diálogo com Arjuna. Esse é o objetivo, estudar o Gita, compreender o que é Deus, como chegar até ele e praticar para aos poucos desenvolver isso. Estudar o Gita com fé, escutar com fé, ler com fé, recitar com fé. Sem mistura de karma, jnana e yoga, sem mistura de conhecimento impessoal, Astanga Yoga também. Tentar fazer sem desejar nada material em troca disso. E aí o estudo do Gita vai ser proveitoso. Aí Krishna fala, essa pessoa vai me alcançar em breve. Em breve significa em algumas vidas, praticando, até chegar até ele. O objetivo é esse. Setenta e um. Shraddhavam manasuyascha srinuyadapi jo naraha sopi mukta subhalokam prapnuyat punyakarmanam. E uma pessoa que simplesmente escuta este Bhagavad Gita com fé e sem inveja, também é liberada das reações pecaminosas e vai aos planetas auspiciosos que são alcançados pelas pessoas piedosas. Júlio vai ler? Leio sim, Prabhu. Bhavanuvada. Agora Shri Bhagavan está explicando os resultados de ouvir o Gita. Neste verso, começando com a palavra Shraddha. Aí, se uma pessoa simplesmente escuta este Gita com fé e sem inveja, ela é libertada das reações pecaminosas. Pode alcançar planetas auspiciosos, ou seja, planeta dos sábios. Sábios e dos grandes sábios. Simplesmente por escutar com fé esse Gita, sem inveja. Setenta e dois. Quem tem dúvida aí? Por enquanto, não. 82. Kachid etat trutam pahta vayakagrena cetasa kachid ajnana samoha pranastaste dhananjaya. Seu áudio está aberto aí, Ju? Ai, perdão. Ó Partha, ó conquistador de riquezas, Dhananjaya, você escutou o Gita com atenção unidirecionada e, após ter escutado isso, sua ilusão nascida da ignorância foi dissipada? O Krishna perguntando para Arjuna. Bhavanuvada. Bhavanuvada. Se você não compreendeu a superlativa essência deste ensinamento, então lhe instruirei isso novamente. Shri Bhagavan está falando este verso somente com esta intenção. Prakrashika Vritti. Após concluir as instruções do Gita, descrever os resultados de ouvi-lo e transmitir seu significado,
Shri Krishna está perguntando a Arjuna: você tem alguma outra pergunta? Se sim, eu também a responderei. Daqui entende-se que deve-se escutar as instruções do Gita com uma atenção fixa e mesmo após escutar seu tato confidencial de Shri Gurudeva ou dos grandes devotos que experienciaram completamente a verdade, o estudante deve continuar a servi-los até mesmo após vivenciar este tato. Ele deve perguntar afetuosamente sobre estes tatos e escutá-los continuamente. Do contrário, ele não será capaz de compreender estes ensinamentos. E outra coisa importante, alguém que está tentando realmente compreender e praticar a Bhakti, vai perguntar afetuosamente sempre sobre as conclusões filosóficas e escutar sempre. Ele nunca vai parar. Sempre vai estar escutando, questionando, refletindo, sempre, continuamente, sem parar, até o final da vida. Não é que a gente alcança um certo estágio e para, não. Isso não é simplesmente saber. É uma coisa contínua, que a cada escutar, a cada ler, vem novas revelações na mente daquele que está escutando e lendo e praticando. Revelações cada vez mais profundas. Então, ele nunca para. Não é igual ao livro ou história mundana, que alguém conta e fica naquilo. Depois enjoa. Não tem coisa nova, não. Aqui sempre tem algum gosto novo. Se alguém quiser realmente progredir, deve continuar a servir aqueles que, os grandes devotos, os mestres espiritual, mesmo até após vivenciar alguma coisa dessa verdade. Deve perguntar afetuosamente sobre o status e escutar continuamente. Nityam Bhagavata Sevaya. Um verso chamado Bhagavad fala, deve escutar Nitya. Nitya quer dizer eternamente, sem parar. Bhagavata significa chamado Bhagavad e chamado Bhagavad Gita. Nityam Bhagavata Sevaya. Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Isso fará com que a auspiciosidade, a inauspiciosidade vai ser destruída da vida. Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloka Bhakti Naistiki Bhavati Naistiki. Madhbhava também fala isso. Escutar continuamente, perguntar continuamente. Do contrário, não será capaz de compreender, ou seja, experimentar continuamente esses ensinamentos. Ou seja, a pessoa pode experimentar alguma coisa. Se ela parar de escutar, agora eu já sei intelectualmente, então vou parar. Se ela parar de fazer isso, ela não vai ser capaz de progredir. E com o tempo ela para de praticar também. Não deve ouvir, perguntar, refletir, ler continuamente, sem parar. Vai ter cada leitura, cada escutar ou recitar o nome vai ter um gosto diferente, progredindo, novas realizações vêm. Esse leitura aí, livro transcendental tem esse característico diferente de um livro mundano. O Cristo está perguntando para Arjuna se ele escutou com atenção direcionada e se a ilusão nascida da ignorância estava na cabeça dele foi dissipada. Ele estava apegado a parentes e amigos que estavam no exército. Ao contrário, Cristo ensinou para ele esse conhecimento que todo mundo é alma. Na verdade, todo mundo é irmão, ninguém é pai, mãe, irmão de ninguém. A gente é todos filhos de Deus, deve tentar ver dessa forma, ter afeição dessa maneira. Na verdade, a afeição vai crescer, mas é um outro tipo de afeição, não é o tipo de afeição de posse, de
que eu sou o centro, essa pessoa está conectada comigo, não. Tipo de afeição que todo mundo é de Deus, sabendo disso, a gente tem afeição por eles. A afeição é mais sutil e maior. Mas pode parecer que é falta de afeição, mas na verdade é maior do que a de um materialista, bem maior. O ponto de vista é que muda. O centro fica Deus, não a gente. Assim, o nosso falso ego vai dissolvendo. Isso é, na verdade, difícil de entender, mas essa é a realidade. Krishna fala aqui, se a gente progride um pouco, a gente pode não experienciar toda hora, mas a gente lendo e praticando, a gente realmente vê que a realidade é essa. De que o centro é Deus, Ele é criador de tudo, de todos, e que nada é nosso. Na verdade, nada é nosso. Nem o nosso corpo é nosso. Vai ficar aqui daqui a um tempo. Mas a gente apega às coisas daqui e acha, iludido pela energia ilusória, que isso é meu, isso é meu. E aí começa a ilusão toma nossa cabeça, igual a Arjuna aqui foi tomado pela ilusão, considerando que aqueles outros eram amigos, parentes do outro lado de lá. Por isso não estava querendo cumprir o dever dele de Kshatriya, que era matar o oponente. Essa era a ignorância nascida da ilusão dele, que é a nossa também, que a gente deve mudar isso. Fazendo isso, a gente fica mais tranquilo, sofre menos, tem a vida mais tranquila e harmoniosa, e pode botar Deus mais no centro. Pode não ser completamente, mas começar pelo menos a deixar Deus no centro, ou tentar gradualmente, dia após dia, um trabalho diário, entender que Deus é o centro, que a gente tem conexão real nenhuma, sanguínea. Todo mundo é de Deus, para Deus e de Deus. Essa é a realidade das coisas. Não é a gente é que está fora da realidade, muitas vezes. Né? A realidade é essa. Nada é nosso. Setenta e três. Arjuna Uvacha. Nasto moha smriti labdha tvat prasadam maya chuta chitosmi gata sandeha harishe vachanam tava. Arjuna disse: Ó Achyuta, Krishna, agora minha ilusão foi dissipada por tua graça e a lembrança do meu verdadeiro eu foi reanimada. Minhas dúvidas se foram e estou situado firmemente no verdadeiro conhecimento. Agora cumprirei tua ordem. Bhavanuvada. O que mais posso perguntar? Ao abandonar todo tipo de dharma e render-me a ti, me libertei de toda a ansiedade. Arjuna está falando este verso começando com Naste, é isso? Para mostrar a Krishna a atual condição do seu coração. A partir de agora, você é meu único refúgio. O único dharma desta alma rendida é ficar fixa em seguir tua ordem, e não em seguir o Varnashama Dharma, Jnana Yoga, ou qualquer outro processo. A partir de agora, abandonei todos eles. Quando Arjuna, o portador do arco Gandiva, escutou Bhagavan dizer: Ó meu querido amigo Arjuna,
Ainda tenho que realizar algumas atividades para eliminar o fardo da terra. Executarei isso através de você. Ele se preparou para lutar. Arjuna respondeu isso. Agora minha ilusão foi dissipada. Lembrança do meu verdadeiro eu reanimado, minhas dúvidas se foram. Estou firmemente fixo no verdadeiro conhecimento de que ele era alma espiritual, servente de Deus, de que todo mundo ali, ninguém ia morrer na verdade. Por quê? Porque ninguém é o corpo material. Então ninguém ia morrer, porque a alma nunca morre. Ele ia cumprir o dever do próprio Senhor Supremo, sabendo que a alma nunca morre. E que a relação sanguínea que ele tinha de amigos e parentes, na verdade, era ilusória, não era real. Então, estabelecido nesse fixo conhecimento, agora ele está falando, estou preparado para cumprir sua ordem e entrar nessa batalha e matar o exército inimigo. Seu áudio aí, Ju. Tá aberto. Agora ele fala aqui, nesse verso, que agora ele compreendeu. Isso é o que a gente deve tentar compreender ao ler o Gita. Claro que não vai ser igual a Arjuna. Arjuna, na verdade, está fazendo papel aqui de que estava iludido. Ele é associado eterno de Krishna. Mas a gente não. A gente realmente está iludido nesse mundo material, mas através do Gita pode começar a reviver essa consciência real, nosso verdadeiro eu, estabelecer conexão com Deus, sabendo que a gente não é esse corpo. Manter as coisas desse mundo da maneira de acordo com os princípios religiosos, sem fazer atividades pecaminosas e tentar desenvolver essa relação interior com Deus, sabendo que todo mundo é servente de Deus. O Gurudeva fala, não tem problema ter família, mas deve cuidar dela, sabendo que é servente de Deus, sem apego exagerado, sabendo que simplesmente porque todo mundo é servente de Deus, devo tomar conta. Para Krishna, como dever, com afeição e como dever, mas com essa consciência de que é de Krishna, não nosso. É relacionado com a gente na realidade. Todo mundo é relacionado com Deus, botando Deus no centro. Isso é o que a gente deve tentar desenvolver aos poucos, dia a dia, trabalhando em cima disso, refletindo. É possível. Pelo menos alguma coisa. Para na próxima ter oportunidade de continuar. Uma coisa tem que ser todo dia, refletindo, dia a dia. Se para, essa consciência nunca vai vir. Mas se todo dia ficar ali refletindo nisso, lendo, recitando, ela vai vir nessa consciência. E aí, aos poucos, pode ir progredindo. Até o final da vida, ela vai progredir alguma coisa. Aí, Arjuna ia fazer isso como instrumento de Krishna. Na verdade, Krishna já, pelo fato dele querer eliminar o fardo da terra na batalha, aquilo já estava feito. Arjuna ia ser um instrumento para isso só. Aí que fala, Arjuna se preparou para lutar. Depois que Krishna ensinou o Gita, a ilusão dele foi embora e ele se preparou para lutar na guerra. E no Ocidente, o pessoal acha que guerra é sempre ruim, né? Não tem uma cultura disso. Aí no Oriente tem várias histórias disso. Para proteger os princípios religiosos, muita gente deve lutar e morrer por aquilo. É dever deles fazer isso. Se eles não fazem, é pecado. Então, esse é o dever de um kshatriya.
E além disso, Arjuna estava sob a guia do próprio Senhor Supremo. Então, de todos os jeitos, seja Varnashram Dharma ou espiritualmente, o dever de Arjuna era lutar. Depois, no começo, ele não queria, estava iludido, achando que era o corpo, os parentes eram conectados com ele, que era conectado com o corpo. Krishna ensinou o Gita para ele, a ilusão dele foi dissipada e ele reagiu, preparou para a luta. Com esse tipo de consciência nova, real, que ele teve após escutar o Gita com fé em Krishna, como suprema personalidade de Deus, em fé na palavra de Krishna, a consciência dele mudou, da ilusão para a realidade. O efeito de escutar o Gita com fé é que a nossa consciência vai mudando gradualmente. Não vai ser de uma hora para outra, mas um pouquinho a pouquinho. Alguma coisa tem que mudar. E escutando sempre, todo dia, a vida inteira, a ideia é que vai mudando aos poucos, gradualmente. Pode não mudar tudo igual a Arjuna. Isso aqui é completo. Mas se mudar um pouco, pelo menos nessa vida, já sai ganhando alguma coisa. Mas deve ser todo dia ali tentando. Senão, aí não ganha nada. Aí a vida é perdida. Ou seja, não, a vida humana foi desperdiçada. Aí se pelo menos um pouquinho, tentando dia a dia, até o último dia nesse corpo, então a vida foi ganha. Ele foi progredir alguma coisa nessa direção. Então fez um bom uso do mau negócio. Primeiro a gente deve entender a importância disso, né? Que a vida humana foi feita para isso, não foi feita só para a gente dormir, fazer sexo, comer e dormir. A vida humana não foi feita para isso só. Isso os animais também fazem. A vida também tem isso. Sem comer é que a gente vai viver. Tem essas coisas também, mas não deve ser a coisa mais além disso. O que é mais além disso é o que o Gita fala. Entender o que é a alma, quem é Deus, qual a conexão da alma com Deus, como a gente pode chegar lá, como passar o tempo da melhor maneira. Isso nenhum animal pode fazer, só o ser humano. A diferença do ser humano para racional, os animais irracionais é essa. Se a gente não aproveita a vida ao máximo, sem isso, a gente é considerado pelos Vedas animais de duas patas. Dharmena rin pasubhi samana. Aquele que não pensa nisso é considerado pasubhi, animal. Animal de duas patas. A gente deve pensar nisso, dia a dia. Não simplesmente levar a vida. Eu vou trabalhar, vou comer, vou ter a família, vou dormir. O animal também faz isso. Deve ter tempo para pensar nessas coisas aqui, todo dia. Se a gente vê a importância disso, e vai ter tempo para isso. Olha o Chico Xanguru falar, por que a gente come todo dia? Porque a gente sabe que é importante para o corpo. Senão a gente não vai conseguir fazer as coisas importantes comer, a gente tem tempo para comer. Então, quando a gente vê que isso é importante, a gente arruma tempo para isso. Essa é a melhor atividade de se fazer. As outras, a gente está no corpo material, tem que fazer de algum jeito, mas o mais importante é essa. Essas são as principais. Na hora da morte, essas vão contar para o nosso bem, favorável ou desfavorável. E aquelas pessoas que a gente achou que fazia bem, conectada com o corpo, que não ajudou nesse caminho, não vão poder ajudar em nada. Pelo contrário, atrapalhar o nosso caminho. Aquela hora ninguém vai poder fazer nada. Não dá uma partida. Deve refletir nisso bastante. A gente refletir, entender a importância, a gente começa a pôr em prática. Aí pode progredir alguma coisa. Nem que seja pouco, mas pelo menos alguma coisa. Já é algum progresso. Alguém aí? Pergunta?
Não. setenta e quatro. Sanjaya Uvacha. Iti aham vasudevasya partasya cha mahatmana samvadam imam ashrausam adbhutam romaharshanam. Sanjaya disse. Sanjaya era secretário do rei, tá, do rei cego Dhritarashtra, que era do partido demoníaco, o exército oposto a Krishna. E discípulo de Vyasadeva tinha poder de estar num lugar e ver no outro. Ele estava no palácio de Dhritarashtra, mas podia ver a batalha. Ele narrou o diálogo entre Krishna e Arjuna para o rei Dhritarashtra, que estava acontecendo lá. Por isso que ele está falando aqui agora para o rei Dhritarashtra. Sanjaya disse: ó rei, foi assim que escutei este mais maravilhoso diálogo entre a grande alma, o filho de Vasudeva, ou seja, Krishna, e o filho de Prita, ou seja, Arjuna. Na verdade, os cabelos do meu corpo estão todos arrepiados. Carol? Haribol, Bhavanuvada. Aconteceu que as duas folhas nas quais eu havia escrito a explicação dos 5 versos finais, que resumem a essência do Gita, desapareceram. Suponho que Ganeshaji tenha roubado estas folhas através do seu rato portador. Depois disso, não escrevi mais sobre estes significados. Que Ganeshaji fique satisfeito comigo. Eu lhe ofereço reverências. Então, esse é que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur falou. E ele tinha escrito, a gente leu aqui esse Gita, o primeiro comentário, Bhavanuvada, foi escrito por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é uma joia preciosa na nossa linha de sucessão discipular, considerada expansão de Rupa Goswami. E ele tinha escrito comentário dos últimos versos, mas perdeu as 2 folhas que estavam. Então ele considerou que Ganesh, que escreveu o Mahabharata sob a guia de Vyasadeva, foi recitando, Ganesh escreveu o Mahabharata todo. Ele pensou que Ganesh roubou essas folhas através do rato. E Ganesh, quem é o portador dele, que o veículo é um rato. Então ele pensou, talvez Ganesh tenha roubado essas folhas através do seu rato portador. Depois disso, não escrevi mais sobre o significado. Porque Ganesh, Di significa um querido. Esse dia é querido. Ganesh, Di, querido. Ganesh, fique satisfeito comigo. Eu lhe ofereço reverência. Então, por isso, não tem nos últimos 5 versos, não tem o comentário Bhavanuvada. Essas folhas, talvez, comentários de Vishwanath foram perdidos. E ele supôs que o rato de Ganesh roubou essas folhas. Então, uma coisa aconteceu, não quis escrever, e por isso ele parou ali, escrever esses comentários, já que essas folhas foram perdidas. Aqui ele encerra o comentário dele, Bhavanuvada, comentário que dá prazer aos devotos e é aceito por todas as pessoas santas. Esse foi o último comentário chamado Bhavanuvada.
Shri Vishwanath Chakravarti Thakur. O verso 75. Você vê, Sanjay está falando aqui, o rei de Tarasa, foi assim que escutei esse maravilhoso diálogo entre Krishna e Arjuna. Na verdade, os cabelos do meu corpo são todos arrepiados. Ao escutar esse diálogo, os cabelos do corpo de Sanjay ficaram todos arrepiados de emoções estáticas ou transcendentais. Setenta e cinco. Vyasa prasada chutavam imam guhyam aham param yogam yogeshwarat krishnat sakshat kathayata swayam. Pela graça de Sri Vyasa, escutei essa supremamente confidencial ciência da yoga, explicada pessoalmente pelo próprio todo atrativo Sri Krishna, o senhor do processo de yoga. Prakashika Vritti. Prakashika Vritti. Shri Krishna Dvepayana Vyasadeva foi o guru de Sanjaya. Sanjaya reconhece que ouviu e compreendeu o conhecimento divino do Srimad Bhagavad Gita, o qual se manifestou. Bhagavad Gita. O qual se manifestou. Fala de novo aí. Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita. O qual se manifestou a partir do diálogo entre Krishna e Arjuna, apenas pela graça de seu guru. Sem a graça do seu guru, a verdade tátua do Bhagavad Gita, ou de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ou de Bhagavan, não pode ser compreendida. É sem a misericórdia do mestre espiritual e dos devotos, a conclusão filosófica do Gita, ou de Bhagavan, as palavras dele, não pode ser compreendido. Você vê, próprio Sanjaya estava narrando esse diálogo para o rei de Tarasa, falou isso aqui, ó. Pela graça de Sri Vyasa, que era o mestre espiritual dele. Ele escutou essa ciência de Sri Krishna. Foi só pela graça do mestre espiritual dele que ele foi capaz de escutar e compreender o que Krishna explicou nesse Gita. Ele está falando isso aqui nesse verso. O guru deve ser tão bem versado no Tattva e dotado de experiência direta de Bhagavan como o próprio Srila Vyasadeva. E o discípulo deve ser como Sanjaya, capaz de prestar um serviço atencioso ao guru, desejoso de ouvir dele e seguir seus ensinamentos e instruções sem argumento. Somente tal discípulo fiel pode compreender o Bhagavad Tattva e alcançar a perfeição completa. Também deve ser compreendido que, assim como Arjuna se tornou supremamente abençoado após ouvir as profundezas do segredo do Bhagavad Gita, diretamente da boca de lótus de Swayam Bhagavan, Shri Krishna, Sanjaya também, pela graça de Srila Vyasadeva, tornou-se supremamente abençoado ao ouvi-lo e entendê-lo, embora estivesse sentado em um local longe de Kurukshetra. E assim como Arjuna e Sanjaya foram abençoados e se tornaram perfeitos,
Qualquer pessoa, mesmo hoje em dia, que quer tornar sua vida abençoada, pode fazer isso tomando banho na corrente filosófica que descende através da sucessão discipular genuína, Guru Parampara, e render-se a um guru autorrealizado ou Vaishnava. É muito difícil alcançar o Bhagavad Tattva a menos que se aceite uma sucessão discipular daqueles que estabelecem a devoção pura neste mundo. Sem isso é impossível. Sem aceitar o ensinamento de alguma sucessão discipular e render a essa sucessão discipular significa aos ensinamentos dele, seguir os ensinamentos dele, falando, sem argumento, sem argumentar, simplesmente aceitar e se não entender, perguntar, até compreender. Mas é perguntar sem humor de desafio, simplesmente querendo compreender, não argumentando, não é a maneira. Isso falou aqui, ó, sem argumento. Deve seguir os ensinamentos e instruções sem argumento, desejando ouvir deles. Eles sabem da verdade, a gente não sabe. Então, Prabhupada falava, errar é humano. A gente é ser humano comum, a gente erra. Nosso pensamento às vezes é certo, a gente é errado. Tem as qualidades, a gente está propenso ao erro. Mas esses Vaishnavas, seção discipular e o próprio Krishna, eles são o quê? Sem erro. Eles são perfeitos. Eles não têm essa falha. Porque eles não são humanos. São igual a gente. Eles são o quê? Shakshadhari. Manifestação direta de Hari. A gente canta todo dia no Mangalaj, primeiro Kirtana. Shakshadhari Tena Samasta Shastra. Todos os Shastras, a escritura fala que o mestre espiritual e os Vaishnavas são Shakshadhari, manifestação direta de Hari ou de Deus, não diferente de Deus. Ou seja, não são humanos igual a gente. Eles não têm erro. Eles têm visão transcendental, igual o Vyasadeva. Eles enxergam a verdade. A gente não enxerga a verdade. Eles enxergam. É melhor seguir o pensamento deles do que o nosso. A gente está propenso a ser iludido pela energia ilusória. Eles já controlaram isso há muito tempo. Eles estão sob o controle de Yoga Maya, não de Maha Maya. Eles têm conexão direta com Deus. O conhecimento dele é claro, experiência direta da realidade. Isso que aqui está falando deve seguir os ensinamentos deles em discussão sem argumento. Somente tal discípulo fiel pode compreender as conclusões filosóficas sobre Deus e alcançar a perfeição completa. Somente esse pode compreender alguma coisa. Também deve ser compreendido que, assim como Arjuna se tornou abençoado ao conhecer os segredos do Gita, Sanjaya também, pela graça de Vyasadeva, tornou também abençoado. Que a gente também pode, hoje em dia, ter a nossa vida abençoada, se tomar refúgio em alguma corrente de sucessão discipular legítima. A gente também pode ter a vida abençoada ao fazer isso, mesmo hoje em dia. Aí está, Gurudev está falando esse comentário aqui. Pode falar. Prabhu, tem aqui Bhagavad, né, e Bhagavati. Qual a diferença? Indica a mesma coisa. Quando fala Bhagavad Tattva, aqui é a verdade filosófica sobre Bhagavan. Bhagavad Gita, canção ou canto de Bhagavan, que é Deus.
Bhagavata significa as conclusões filosóficas ou teológicas, assuntos sobre Deus. Bhagavata significa isso. E Bhagavad Gita significa canção ou canto de Bhagavan, que é o que ele cantou ou recitou para Arjuna, que é esse, conhecido como Bhagavad Gita. A tradução é essa. Então essas palavras são sempre compostas, né? Bhagavad Gita e Bhagavad Tattva. Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. É. As duas indicam Bhagavan aqui. Bhagavat e Bhagavad indica Bhagavan. Vem de Bhagavan, que é o nome em sânscrito mais falado para Deus. Igual a gente fala Deus aqui, no Gita e em sânscrito, fala Bhagavan. Em geral, Bhagavan. Igual fala Deus, Alá, Jeová, em sânscrito, Bhagavan. A palavra mais usada é essa. O importante aqui é compreender a mensagem que está sendo falada por Cristo. Esse tipo de conhecimento e como a gente vai progredir nele. Isso é importante. E mais um. 76. Sanjaya está falando para o rei Taras. Rajam samsmritya sambadam imam adbhutam keshavah junayo punyam krishyami cha muhur. Ó rei, ao lembrar-me repetidamente deste maravilhoso e sagrado diálogo entre Shri Keshava, Krishna e Arjuna, me regozijo vez e outra. E Sanjaya está falando, lembrando continuamente esse maravilhoso e sagrado diálogo, ele sente felicidade contínua, ou seja, ele não para. Cada vez que ele lembra, mais felicidade ele sente. Isso a gente vê se a gente pratica Bhakti. Cada vez que a gente lê o Gita, mais felicidade a gente recebe. Cada vez que recita ele, mais felicidade vem no coração. Não é uma coisa que enjoa, pelo contrário, cada vez dá mais prazer para a alma. Você vê, a Carol tá aí, pegou desde o primeiro, deve ter alguma experiência disso, cada vez fica melhor. É a terceira vez que a gente está lendo, duas vezes só um Prabhupada. Agora, essa semana acaba essa terceira de Gurudev, depois eu vou começar de novo esse, quarto. Qualquer um vai ver e escutar com fé que cada vez nova revelação e melhor vem no coração. Essa é a natureza da escritura. Não é igual um livro comum que você lê uma vez, lê duas vezes, vai perdendo. Depois você não quer ler mais. Mas já você não tem a natureza transcendental. Não é divino. É isso que Sanjaya está falando. Eu lembro repetidamente desse diálogo e me regozijo cada vez mais. Você vê Gurudeva, a vida inteira dele falando sobre o Srimad Bhagavatam. Antes dele deixar esse mundo, o que ele estava falando? Srimad Bhagavatam. Vida inteira. E o Gita também. Gita e Bhagavatam. Vida inteira. Cada vez mais deleite. Essa é a natureza. Júlio? Não, Prabhu. Muito obrigada. Ó, tá, e perguntar aí. Alguém aí, alguma coisa? Quinta-feira
termina ele. Os 2 últimos versos. E aí, termina e recomeça na terça? Eu vou pensar direito, porque pensei em fazer ler alguns 2 ou 3 livros pequenos, tópicos sobre Guru Tattva e as glórias, o significado do Mahamanta, talvez. E aí depois, na hora de começar de novo, aí vai ser segunda-feira esse Gita de novo e quinta-feira a partir do primeiro canto chamado Bhagavad. Segundo o Gita, quinta o Bhagavad. Aí eu vou ver a semana que vem. A gente para um pouco. Eu vou pensar nesses tópicos. Aí na outra semana a gente começa. Vou ver 2 livrinhos pequenos para antes de começar de novo. Acho que vai ser sobre Harinama e Guru Tattva. Aí quinta-feira a gente acaba esse. Semana que vem a gente descansa e na outra aí eu mando no grupo lá o tópico e vejo se eu também se tem ele se não for do livro que vocês já têm, se eu consigo ele na internet, mando lá para acompanhar também. Aí, quando acabar esse, daqui um mês, aí novembro, aí dezembro, a gente começa de novo. Esse mesmo Gita, Gurudeva, segunda e Srimad Bhagavatam, Swami Prabhupada, a partir do primeiro canto. Ninguém aí mais nada? Então tá. Não, obrigada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev. Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura, Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura, Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Dhari Shnada Vinod Bihari Shnada Govind ki Jai. Jai, Gurupad Padmam Vishnupad Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Shri Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj ki Jai. Jai, Vishnupad Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Shri Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai, Guruvah ki Jai. Sarva Goswami Jai, ki Jai. Panchatattva Jai, Gaura Hari ki Jai. Jai, Ram ki Jai. Shri Arjuna ki Jai, Jai. Bhagwan Shri Jai, Krishna ki Jai. Srimad Bhagavad Jai, Gita ki Jai. Shri Jai, Bhagavan Nrsimhadev ki Jai. Bhakta Prabhat Jai, Maharaj ki Jai. Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Shri Vrindavan Jai, Dham ki Jai. Pachit Pavan Shri Jai, Nityananda Prabhu ki Jai. Those who got Jai, their Vatsya needs ki Jai. Shri Harinam Jai, Sankirtana ki Jai. Nitai Jai, Gaur Premanande Hari Hari Bo. Haribo. Noite. Valeu. Boa noite a todos. Boa Valeu. noite. Haribo.